Pronto. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Agradeço a participação de vocês, a vinda. Espero que gostem aqui desse momento que a gente vai ter de partilha, de conversa. E hoje, quem vai falar para nós nessa apresentação vai ser o Hélio Strasburger. O Hélio já está aí na filosofia clínica há 30 anos, já deu aula em várias regiões do país, tem experiência em consultório, em aula, e também em hospitais psiquiátricos, né, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Tem uma vasta experiência, tem muitas contribuições para a filosofia clínica, então, quando a gente conversa aqui com o Hélio, a gente vai ter a experiência de alguém que trabalha atendendo, pesquisando, produzindo conteúdos sobre filosofia clínica, pensando o método, e isso traz aí uma riqueza muito grande. E eu queria aqui apresentar brevemente só os livros aqui que o Hélio escreveu até agora, espero que venham mais uns 10 ainda no futuro. Então, o primeiro livro dele aqui que a gente tem é Filosofia Clínica Poéticas da Singularidade, lançado pela ePapers. Também pela ePapers tem Filosofia Clínica Diálogo com a Lógica dos Excessos. Depois nós temos, todos eles aqui são em ordem cronológica, como foram publicados. Pérolas Imperfeitas, Apontamentos sobre as Lógicas do Improvável, pela editora Sulina. Nós temos, pela Luminária Academia, Palavra Fora de Si, Anotações de Filosofia Clínica e Linguagem. Temos Anotações e Reflexões de um Consultório, lançado pela editora Sulina. E, por fim, o mais recente, Filosofia Clínica e Literatura, Conversações, lançado também pela editora Sulina. Então, temos várias obras. Nessas obras, vocês têm um contato não só com a exposição do que é a filosofia clínica, mas de um diálogo profundo com ela, seja com a literatura, seja com as experiências de consultório, e isso tudo é muito enriquecedor, tanto para quem estuda filosofia clínica, como para quem tem interesse em conhecer um pouco mais desse método. Então, hoje, o Hélio vai fazer uma apresentação para nós. Como eu disse, façam anotações, preparem ali perguntas. Eu acho que as dúvidas elas ajudam a aprofundar algumas questões, ajudam a enriquecer aqui o diálogo e podem direcionar para lados aqui que talvez antes a gente não tivesse pensado. Então, Hélio, seja bem-vindo. Fique à vontade aí para apresentar. Até 19h40 é o teu tempo, então fica à vontade aí, depois o pessoal vai apresentar perguntas. Perfeito. Muito obrigado, professor Miguel Ângelo, pela oportunidade. Esse espaço de seminários inaugurado por você tem ajudado muito aos nossos alunos, aos colegas, criando um espaço de reflexão, de análise, de partilha, né? Isso é muito importante. Então, muito obrigado pela oportunidade. Dar as boas-vindas aos colegas, alunos, amigos, convidados, convidadas, né, filósofos, filósofas, colegas de outras áreas do conhecimento. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução ao tema que é muito complexo, né, dentro da filosofia clínica. Eu espero contar com a colaboração de vocês depois, com as perguntas, para que eu possa ajustar o meu discurso às necessidades que vocês entendam, as dúvidas que vocês tenham, que a gente possa esclarecer em conjunto, né? Isso por si só já é construção compartilhada também. Bom, o que é construção compartilhada? Mas eu prefiro começar pelo o que não é construção compartilhada. Nós vivemos numa sociedade de não construção compartilhada. Eu explico. Nós vivemos numa sociedade de conselheiros, nós vivemos numa sociedade de palestrantes, de coachings. Nós temos especialistas para quase tudo. E o que não tem se inventa. Normalmente, quando nós vemos aquelas palestras fantásticas, com grande
elementos de retórica, com fundamentação prática, teórica e tudo mais, e que são belíssimas, isso não é construção compartilhada. Palestrantes de autoajuda, pessoas que vão salvar o mundo, as pessoas, isso não é construção compartilhada. Quando um especialista nos dá uma palestra, por exemplo, da área médica, da odontologia, da educação, e esse palestrante, essa palestrante, fala da sua experiência, dá seus relatos, seus exemplos, isto não é construção compartilhada. Mas então, o que é construção compartilhada? Construção compartilhada é algo que acontece pela via da interseção do diálogo, mas não é um diálogo qualquer. Eu estou pensando em construção compartilhada a partir desse método belíssimo da filosofia clínica. Ou seja, você precisa estudar a pessoa. Não é assim, eu sou um iluminado, eu converso aqui com a Dioneia pela primeira vez e já sei quem ela pensa, de onde ela vem, para onde ela vai, quais os seus medos, os seus projetos de vida. Não, não é assim. Muito depois das primeiras sessões, nós ainda estaremos aprendendo com a pessoa sobre os nossos cuidados, qualificando a intercessão. Então, essa questão da construção compartilhada, ela aparece muito pouco, quase nada, nos primeiros cadernos de Lúcio Pachter, que foi quem pensou a filosofia clínica, inicialmente, quem iniciou a filosofia clínica. Ela aparece, assim, na periferia da periferia das aulas de Lúcio, dos anos de 1990, no começo de 90. Desculpa. E eu peguei esse tema, esse texto de construção compartilhada, porque me chamou a atenção, porque na prática de consultório, o que acontece, os melhores resultados de consultório se dão pela construção compartilhada. Não é a partir de um iluminado, de um super especialista, que vai decifrar as incógnitas, desatar os nós da pessoa de maneira solitária. Não. Há uma cumplicidade, há uma aproximação de lado a lado da interseção. E cabe ao filósofo clínico estudar de que forma isso pode se dar. A língua da pessoa, o tempo da pessoa, o lugar, o seu lugar de fala, os seus desdobramentos existenciais e tudo mais que for aparecendo, que a priori eu não sei. Lembra do Sócrates em praça pública? Sei que nada sei. Pois é, o filósofo clínico toma isso como ponto de começo da sua pesquisa, da sua investigação compartilhada, né? Que nós chamamos de exames categoriais. Bom, outro aspecto importante para a gente chegar na construção compartilhada é a noção de clínica. Até o aparecimento da filosofia clínica, literalmente falando, a ideia que a gente tinha de clínica, a maior parte de nós, era do médico, do nosso bom médico, né? O clínico geral, por exemplo. A gente está com uma questão somática qualquer, uma dor de estômago, vai lá com o nosso doutor, ele aperta a barriga, verifica a pressão, batimento cardíaco, pulmão, respira fundo, solta, respira fundo, solta, pede exames, né? Pede exames, sangue, urina, eletro, etc, etc, etc. O nosso bom médico está fazendo clínica. O que isso significa? Ele está estudando, investigando. Então, filosofia clínica é, preliminarmente, um estudo, uma investigação de uma pessoa que eu não conheço, mas que eu quero conhecer. E aí se dá o processo de acolhimento, que é o processo preliminar, o acolhimento dessa pessoa, desse processo da singularidade. Tá? Isso é importante. Eu vou desligar meu celular aqui, que a Siri já ia se intrometer aqui na minha fala. Bom, então clínica é um estudo, investigação. Então a filosofia clínica, uma filosofia terapêutica, um novo paradigma. Vamos adiante. Sim, sim. Eu tenho escutado muita coisa nas ditas filosofias clínicas dos dias de hoje, e que distorcem a menção original do método. Eu explico. Já escutei muito pretenso filósofo clínico dizendo assim, não preciso dos exames categoriais. Eu vou direto para o que tem que fazer, a pessoa chega, eu escuto ali 10 minutos, eu já sei o que ela precisa. Isso não é filosofia clínica. Não sei o que é isso.
Não sei o que é isso. Filosofia clínica não é. O filósofo clínico utiliza a fenomenologia, que não interpreta, ela descreve o fenômeno. Ao não interpretar, já cria-se um abismo intransponível em relação às abordagens da tradição. O filósofo clínico descreve, acolhe e descreve. Ao descrever, ele vai estudando, aprendendo com a pessoa. O partilhante ensina aquilo que o filósofo clínico vai poder usar mais adiante nas outras etapas do método. Conhecendo a farmácia subjetiva da pessoa. Aí entra também, além da fenomenologia de Merleau-Ponty e Russell, entra a analítica da linguagem de Wittgenstein, entra a hermenêutica compreensiva de Gadamer. São alguns fundamentos filosóficos contemporâneos da filosofia clínica. Todos filósofos. Todos filósofos. Aqui você não vai encontrar psiquiatria, psicologia, psicanálise, nada disso. Não, não. O eixo de fundamentação teórica e prática é outro. Tá? Não é melhor nem pior, é diferente. A compreensão do fenômeno humano se dá de outro ângulo de visão. Feito isso, depois dos exames categoriais, que tem uma duração subjetiva, onde o filósofo clínico trabalha com uma redução fenomenológica para acolher a pessoa, tanto quanto possível na sua originalidade, nós temos a estrutura de pensamento, que é um nível de aprofundamento muito grande, que já existe construção compartilhada desde o começo. Desde o começo. Né? Eu lembro de uma partilhante, há quase 30 anos atrás, no atendimento presencial, no comecinho das nossas atividades aqui em Porto Alegre, no Instituto Pacta, e eu abraçava sempre pessoalmente, continuo abraçando, mas agora atendo virtual, né, desde 2020, eu abracei a partilhante, e ela passou a primeira sessão me dizendo da impropriedade de eu abraçar as pessoas que eu não conheço. Eu acho que eu estava no meu 2º ano de clínica, e eu fiquei ouvindo, né, fiquei aprendendo, ela me passou um pito, como diz aqui no interior, mas quem tu pensa que tu é para chegar abraçando as pessoas, etc, etc. Bom, tudo bem. Não me expliquei, ouvi, acolhi, e aí ela foi quase toda a sessão, quase 50 minutos falando sobre essas coisas. E eu disse, bom, me coloquei à disposição, ao sair, eu imaginei, bom, essa não aparece mais, mas eu deixei o horário dela em aberto. Semana seguinte, ela volta, no mesmo horário, chegou mais cedo, inclusive, tomou um cafezinho. Aí eu, como sou um bom aluno, não abracei, fui, né, não fui para abraçar. Ela chega e me dá um abraço. Opa, mas o que é isso? Entenda-se essas coisas. Né? Vejam, eu estou aprendendo com a minha colega como fazer construção compartilhada. Muito depois eu fui descobrir o porquê que ela tinha receios de abraços com homens. Pelo que ela tinha sofrido com o ex-marido, etc, etc. Mas isso foi muito depois. A princípio eu tinha uma incógnita. Mas eu não deixei de acolher ela porque ela me chamou a atenção por ter abraçado, etc, etc, que é de praxe. Os filósofos clínicos normalmente abraçam para acolher no presencial. Né? Mas é singularidade. E aí depois a gente seguiu, ela ficou, eu acho que mais de 3 anos de clínica, fizemos grandes construções compartilhadas, foi um trabalho belíssimo. Mas essa abertura aprendiz do filósofo clínico, ela é muito importante. Se você não tiver uma estrutura de pensamento aprendiz, você acredita que o saber especialista tem todas as respostas, que a nossa experiência, a bibliografia, os livros publicados, lidos, os pós-doutorados que nós tivermos, não vai ser filosofia clínica. A filosofia clínica você precisa de outros quesitos. Os rituais de atendimento, de acolhimento, são de outra natureza. Você precisa se colocar no padrão ontogênico da pessoa, na sintonia existencial com a pessoa. Bom, existem procedimentos clínicos compartilhados que façam sentido à estrutura de pensamento da pessoa, e existem procedimentos clínicos que não fazem sentido, mas são necessários. Eu explico. Eu atendi também, ó, quase 30 anos atrás, uma moça, uma jovem professora, aqui do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada São Leopoldo, próximo aqui de Porto Alegre, e ela começou vindo a Porto Alegre para os atendimentos, e depois
com a gravidez, eu ia até a casa deles. Resumindo bastante a história, ela teve 3 abortos, 2 abortos. O marido viajava muito, ela ficava sozinha, morava sozinha. E a gente descobriu, em clínica, que ela não tinha uma boa relação com o sogro e a sogra, que moravam em São Leopoldo. Ela morava na periferia de São Leopoldo. Ela, a terceira sessão, a terceira gravidez, perdão, ela resolveu ter o filho pela terceira vez. E aí nós descobrimos uma coisa, que ela se sentia solitária, abandonada, ela significava as viagens a trabalho do marido, né, que era viajante, e ela ficava sozinha em casa. Então ela tinha medo, insegurança, à noite principalmente, tinha crises de ansiedade, etc, etc, etc. Nós descobrimos que ela poderia superar algumas dificuldades na relação com o sogro e a sogra e morar provisoriamente até um neném nascer com o sogro e a sogra. Eu continuei atendendo lá com o sogro e a sogra. Atendimento espetacular, daqueles que você não esquece. Ela estava na cama, a médica disse que ela teria que ficar praticamente todos os 9 meses na cama, então eu atendia ela no quarto, ela estava na cama. Mas antes disso, quando eu chegava, né, na casa do sogro e da sogra, um senhor e uma senhora já bem velhinhos, de origem alemã, me serviam um chimarrão, a senhora trazia um pedaço de cuca. Eu lembro que naquela época eu engordava bastante, porque eu atendia as pessoas em casa e normalmente recebia a gente com um café generoso, né? É uma festa. Em São João del Rei, quando eu morei em Minas, também atendia em casa aquele café mineiro. O término da sessão em Minas Gerais era quando vinha aquele cheirinho, aquele aroma do café. Eu atendia normalmente na sala, né? Ou no quarto da pessoa, no gabinete. Aí a mãe, a avó estavam fazendo café lá na cozinha e vinha aquele aroma de café recém-passado, aquele cafezinho mineiro, com aquele pão de queijo mineiro que você não encontra em outro lugar do Brasil. Então, essa moça, voltando para essa professora, jovem professora, quando ela foi venceu algumas barreiras, né, e foi morar com o sogro e a sogra, que, aliás, eram encantadores. E tinha uma menina também, a netinha que morava com eles, tinha uns 10, 12 anos, e eu bati um papo com o avô e a avó, com o sogro e a sogra, e depois eu passava lá para o quarto, para a senhora sempre me levava lá, a primeira vez me levou, não sabia o caminho, né? E ela na cama. Assim foram 9 meses de caminhada, e finalmente ela teve o bebê que ela queria, na terceira tentativa. Mas nós precisamos fazer alguns ajustes de construção compartilhada para que isso fosse possível. Porque ela queria muito, né? Ela e o marido queriam muito. O marido também diminuiu as viagens, então houve uma série de ajustes ali no entorno dela que ajudaram a maternidade. Bom, esses exemplos servem para a gente entender que muitas vezes existem procedimentos clínicos que fazem sentido à pessoa, e tem procedimentos que não fazem sentido, mas são necessários. E que depois até acabam fazendo sentido, como foi o caso dessa professora, né, há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Bom, eu fiz algumas anotações para não me perder muito aqui. Outro aspecto que chama atenção em filosofia clínica, e aí nos diferencia muito da psicanálise, por exemplo, do divã, onde tem um especialista que interpreta você, interpreta os seus sonhos, teus atos de fala, teus lapsos temporais e muito mais. Eu tenho uma divisão que eu encontrei em Gadamer, na sua obra Discurso do Verdade e Método, que é a distinção entre hermenêutica interpretativa e hermenêutica compreensiva. A hermenêutica interpretativa, ela é aquela que interpreta, e ao interpretar, sobre muitos aspectos, desconstrói o sujeito da interpretação, transformando ele em objeto. Essa é uma crítica à hermenêutica interpretativa, que é soberana hoje em dia. Nós temos milhares de psicanalistas, aqui em Porto Alegre é uma das mecas da psicanálise. Buenos Aires é outra, Curitiba é outra, São Paulo é outra. Né? E dá para entender, tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos.
E não dá para esquecer que o cara que pensou a filosofia clínica, Lúcio Pachter, é ex-psicanalista, formação médica, e que não prosseguiu por aí. Teve sérias críticas dessas áreas, né? Críticas reflexivas que fizeram ele sair do país em busca de alternativas, que ele não encontrou lá fora, como muita gente acredita. Eu já escutei por aí, o Lúcio Pachter foi buscar na Europa. Não foi buscar na Europa coisa nenhuma. Filosofia clínica brasileira, é nossa. Um dia alguém vai escrever isso, eu sei, tudo bem. Mas eu acho que nós temos o privilégio de convivermos com uma realidade contemporânea extraordinária, que é o surgimento da filosofia clínica, que é uma coisa brasileira. Né? Não é à toa que os Estados Unidos têm robôs que dá mais de 1.200, 1.300 acessos semanais no blog da Casa da Filosofia Clínica. Por que será? Deve ser coincidência. Bom, hermenêutica interpretativa é aquela que interpreta, mas não interpreta a partir de lá para cá, interpreta daqui para lá, do meu saber. Eu sei coisas a teu respeito que você não sabe. Começa aí. Começa aí. Eu tenho leituras, tenho vivências, casos clínicos, pós-doutorados. A hermenêutica compreensiva, ela começa por um não saber. Ela sabe que não sabe, mas ela quer saber. Ela acolhe, ela se coloca à disposição. Ela tem uma escuta fenomenológica que não interpreta, mas descreve. Então vejam que há uma guinada metodológica fantástica, da hermenêutica interpretativa para a hermenêutica compreensiva. A hermenêutica interpretativa, ela é vertical. Tem uma autoridade e tem o submisso. A palavra submisso é de propósito. Tá? E a hermenêutica compreensiva, ela é horizontal. É horizontal. Como é que se faz isso? Isso é método. Tem que estudar filosofia clínica. Agora, quando a gente está abrindo uma nova turma, e a gente divulga a abertura da turma, e aparece pessoas de vários lugares desse lindo país, e muitos completamente desinformados. Alguns chegam a acreditar que em 6 meses você vai ser filósofo clínico. Ou que em 1 ano, ou 18 meses, você vai ser filósofo clínico. Não, não é assim. Filosofia clínica é complexa. Ela exige estudo, leitura, clínica pessoal, supervisão, entre outras coisas. Eu vou ler um trechinho aqui de uma obra de uma mulher extraordinária chamada Susan Sontag, publicado pela Companhia das Letras. A obra chama Contra a Interpretação. Essa mulher, Susan Sontag, nasceu em Nova York, em 1933, e morreu em 2004. Cursou filosofia na Universidade de Chicago e fez pós-graduação em Harvard. Seus livros, ela publicou, quem conhece sabe que ela tem uma extensa bibliografia, muitas delas traduzidas para o Brasil. Quero ler uns trechinhos, se vocês me permitem, que tem a ver com isso que eu estou falando, da hermenêutica interpretativa. A tese da doutora Susan é radicalmente contra a interpretação. Por quê? Aqui, por interpretação, refiro-me a um ato mental consciente que utiliza determinado código, determinadas regras de interpretação. A tarefa de interpretar é praticamente uma tarefa de tradução. A interpretação pressupõe uma discrepância entre o sentido claro do texto e as exigências dos leitores posteriores. Ela procura solucionar essa discrepância. A interpretação é uma estratégia radical para conservar um texto antigo, considerado precioso demais para ser rejeitado, submetendo-o a uma reforma. O intérprete, sem apagá-lo ou reescrevê-lo, de fato altera o texto. Os intérpretes tendem a alegar que estão lendo e desvendando um sentido que já está ali, como faz a psicanálise. Um aberto desprezo pelas aparências. O velho estilo de interpretação era insistente, mas respeitoso. Erigia outro sentido por sobre o sentido literal. O estilo moderno de interpretação escava, e ao escavar destrói. As doutrinas modernas mais importantes e celebradas, as de Marx e Freud,
constituem, de fato, em elaborados sistemas de hermenêutica, agressivas teorias da interpretação. Segundo Marx e Freud, esses acontecimentos apenas parecem ser inteligíveis, dizem eles. Na verdade, não tem sentido sem a interpretação. Entender é interpretar, para Marx e Freud. E interpretar é reformular o fenômeno. É, com efeito, encontrar um equivalente para ele. Aqui nós vemos, eu sinto cheiro de ideologia aqui, seja em que direção for. Assim, a interpretação, ao contrário do que muitos supõem, não é um valor absoluto. Um gesto mental situado num campo atemporal de competências. Em alguns contextos culturais, a interpretação é um ato libertador. É um meio de rever, de transvalorar, de escapar ao passado morto. Em outros contextos culturais, é reacionária, insolente, covarde e sufocante. Concluindo, hoje a proliferação de interpretações da arte, no campo da arte, por exemplo, envenena nossas sensibilidades. Quando o especialista diz o que você deve ver, sentir, analisar, entender. Interpretar é empobrecer, diz a doutora Susan Sontag. Esvaziar o mundo, para erguer um mundo paralelo de sentidos. O mundo, nosso mundo, já está suficientemente esvaziado, empobrecido. Acabemos com todas as suas duplicatas, até voltarmos a vivenciar de maneira mais imediata o que temos. Susan Sontag, Contra a Interpretação e Outros Ensaios, Companhia das Letras. Bom, o que isso tem a ver com hermenêutica compreensiva e hermenêutica interpretativa? Tudo. Isso ajuda a entender o método da filosofia clínica em contraponto ao que nós tínhamos até então. E claro que o Thomas Kuhn vai dizer na estrutura das revoluções científicas, olha, o novo paradigma tem que ser criticado. Se ele virar unanimidade, não é novo paradigma. Ele tem que incomodar, ele tem que ser a pedra no sapato. Ele tem que mostrar que aquilo que nós acreditávamos até então, nós estávamos enganados. Teve uma serventia? Teve. Claro que teve, sem dúvida. Teve. Antigamente nós andávamos a cavalo, a carroça. Hoje andamos de Fusca, de Kombi, de Ferrari, de Lotus, de sei lá mais o quê. Vamos lá. Tem uma coisa muito importante para que a construção compartilhada se realize. É a estrutura de pensamento aprendiz do filósofo clínico, da filósofa clínica. O que é isso? É esse gosto por estudar. Muitos não suportam a filosofia clínica. Porque a experiência que eu tenho de 30 anos de consultório, de hospital, de empresa, eu tenho que cuidar muito para não me atrapalhar quando chega uma pessoa que eu nunca vi na vida. A priori, o que eu tenho são os limites do meu próprio olhar, da minha própria capacidade de enxergar, de escutar, de entender a pessoa. Eu tenho que vigiar mais a minha própria estrutura, e nós estamos aqui no meio de pessoas que estudam, que estudaram, graduadas, pós-graduadas, etc, etc. Acho que vocês sabem muito bem o que eu estou falando. O cuidado que nós temos que ter, eu estou falando num consultório, eu me refiro ao consultório especificamente. Esse cuidado que a gente tem com a nossa própria estrutura em contato com uma estrutura de pensamento outra. Então, essa estrutura de pensamento aprendiz, ela busca estudar, conhecer, fazer clínica. Fazer clínica. É o começo de tudo. Não é o meio nem o fim. É o começo. E um ótimo começo. As construções compartilhadas costumam ser o pulo do gato nessa profissão. Só que, diferentemente do que a gente vê nas redes sociais, nos jornais, nos programas de televisão, onde os especialistas são entrevistados, né, e dão as suas versões para as coisas, e versões robustas, com base na experiência, eu não estou dizendo que não são importantes, mas na maioria das vezes são importantes para a pessoa, para o especialista. E claro que ajudam algumas pessoas, sim, claro. Lúcio Pachter já dizia nos anos 90, tem terapia para todo mundo. Teve uma época que eu atendi aqui em Porto Alegre, quando eu voltei em 2010 aqui para o Sul,
Um jovem psiquiatra, um dia, no intervalo do cafezinho, um junguiano, estava estudando psicanálise, um menino muito inteligente, muito aberto, muito estudioso. A gente conversava muito sobre filosofia clínica, psicanálise, tudo mais. Um dia ele me disse assim, Hélio, hoje de manhã eu atendi uma senhora que eu vi que ela não precisava de medicamento, de nada, eu quase apanhei, ela quase me bateu. Ela disse, que médico, que psiquiatra que tu é, tu não medica? Eu achei muito engraçado, e ele disse, eu fico espantado, porque às vezes as pessoas, elas imploram, ou ameaçam, ou chantageiam, que querem uma receita. Elas querem uma receita. E parece que nós vivemos numa época de receitas, né? De receita, de tudo. E muitas vezes é mais fácil na farmácia da esquina do que você encarar uma terapia pessoal. Eu sei disso, eu sei. E eu admiro muito os meus partilhantes, as minhas partilhantes, porque a maioria são mulheres corajosas, audaciosas, sensíveis, honestas. E, claro, sai modificado, sai fortalecido, sai íntegro consigo mesmo e um bilhão de outras coisas. Mas isso sai da pessoa. Não sou eu que concedo para a pessoa, é a própria pessoa que concede para si. E nós somos auxiliares, somos cúmplices nessa construção compartilhada. E, claro, quem vive de farmácia vai continuar vivendo de farmácia. Isso não é certo nem errado. Isso é assim. Quem foi que disse que a filosofia clínica vai salvar o planeta? Eu acho que não. Se é que isso existe. Então, a filosofia clínica é mais uma mensagem, um novo paradigma. Tem muitas mensagens aparecendo por aí, né? Eu tenho ex-alunos, para vocês terem uma ideia, quem não vai... muito poucos colegas, alunos, ex-alunos, foram para o consultório. Muitos aplicaram os seus conhecimentos em outras áreas. Eu tive alunos, por exemplo, em Minas Gerais, Divinópolis, Triângulo Mineiro, que foram para a política, elegeram vereadores, vice-prefeitos, deputados. Né? Tenho ex-alunos que abriram igrejas. Fazer o quê? Você faz o melhor que pode, porque a pessoa vai fazer com isso depois, fazer o quê? Eu tenho um ex-aluno que é bispo ali em Goiás, não dá nem para falar muito, senão já divulga. Espero que estejam felizes, que estejam tendo uma relação ética com as pessoas, com as coisas. Então, e muitos aplicam nas suas empresas, com seus empresários, com seus funcionários, né, nas suas relações com outros empresários. Eu acho que a mensagem por si só é muito revolucionária, porque ela trabalha com o conceito de singularidade. Acabou o espírito de rebanho. Não dá para aceitar mais ser tipologizado, classificado, com base no manual, no DSM, na Bíblia DSM, como eu chamo, que é um manual americano, que não sabe nada de Brasil. Não sabe nada de Brasil. Aliás, nós não sabemos nada de Brasil. As pessoas ainda acham que é um must ir para a Europa, para os Estados Unidos. Vão conhecer o Nordeste, que é uma das melhores coisas que esse país tem. Vão conhecer o interior desse Brasil, o interior do Rio Grande do Sul, o interior do São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Vão conhecer o Nordeste, maravilhoso. Maravilhoso porque as pessoas são maravilhosas no Nordeste. Então, assim, ó, nós não conhecemos o Brasil. Imagina querer conhecer uma pessoa que chega pela primeira vez no nosso consultório. E aí, esse é o começo, que pode se desdobrar numa construção compartilhada ou não. Vai depender muito da atitude. Isso é método também. Isso é método. Isso a gente trabalha na formação. Que, aliás, eu já estou encerrando a minha fala, professor Miguel. Na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas, a gente vai estar abrindo uma nova turma pelo Google Meet. Quem quiser participar, fica o convite em aberto, né? As formas de inscrição e tudo mais, material didático, programa, os 1000 pecados capitais da metodologia, da pedagogia, vão ser apresentados lá na segunda-feira. A senha, quem quiser anotar, é CPYIFMGWZA. Eu vou repetir. É a Google Meet, esse mesmo que nós estamos aqui, só a senha é diferente. CPYIFMGWZA.
WZA. Aqueles que fizeram a pré-inscrição lá com a gente, na casa, eu vou enviar esse código, tá? Mas tem muitos colegas que não fizeram, então sintam-se convidados, convidadas. Vai ser uma oportunidade, um caminhada de 18 meses, para apresentar esse método belíssimo, que tem muito a ver com o Brasil, com a plasticidade, com a beleza, com o colorido, com o sabor desse país. E isso é muito, muito bonito para começo de conversa. É isso, professor Miguel. Eu estou à disposição para as perguntas. Sempre a parte mais interessante para mim são as perguntas, porque eu sei que os colegas têm dúvidas, têm questionamentos, perguntas, e eu gosto muito de... E aí é quase uma construção compartilhada. Muito bom, muito obrigado, Hélio. Em relação ao link da aula que o Hélio vai dar ali na semana que vem, eu coloco lá no grupo do seminário o link, que aí o pessoal pode acessar, né? Muito obrigado. Eu pego dos inscritos aqui, aí facilita. Nós da pré-história agradecemos. E, bom, deixo aqui aberto, para quem tiver vergonha de perguntar falando, pode escrever também no chat ali, mas fiquem à vontade, quem quiser perguntar pode apertar a mãozinha aí para levantar, se quiser, e a gente já começa. Mandem brasa, vamos lá. Falem agora ou só depois do cafezinho? Antônio, por favor. Opa, boa noite, Hélio. Ô, Hélio, você tinha dito logo no início que a construção compartilhada ela acontece pela via da interseção, né? Isso. E aí, já estudando com o Miguel, a gente viu alguns tipos de interseção, né? Positiva, acho que é negativa. Aí, em determinado, acho que tinha uma outra, que agora eu não estou me recordando. Mista. A mista. Como acontece pela via da interseção, em algum momento, na negativa ou nessas quatro, a construção compartilhada não aconteceria? Ou ela acontece nas quatro? Olha que pergunta bacana. Muito bom, muito obrigado, Antônio. A interseção, ela tem esses 4 movimentos, né? Positiva quando está tudo muito bem, negativa quando está tudo muito mal, mista quando ela se confunde, às vezes positiva, às vezes negativa, e é indeterminada quando a pessoa não tem clareza do que está acontecendo. Tá? Olha, a construção compartilhada, Antônio e colegas, ela acontece de várias formas, tantas quantas são as pessoas envolvidas no processo de construção compartilhada. E isso não significa que a interseção precisa estar às mil maravilhas. Muitas vezes você vai transitar por momentos de interseção negativa. Às vezes você, estando calado, ouvindo a historicidade contada pela própria pessoa, a própria pessoa vai se afrontar com as coisas que ela está reescrevendo na sua história. E quem é a primeira vítima da sua insatisfação é o espelho em frente, que é o filósofo clínico, a filósofa clínica. Mas esse é só um exemplo. Né? Agora, se essa interseção está bem construída, o acolhimento lá no começo foi bem construído, a clínica prossegue. A pessoa não vai abandonar o seu processo, né? A gente usa muito a palavra processo, porque não é algo acabado, nem algo enrijecido, né? Cristalizado. Ela não vai abandonar o seu processo porque não foi com a cara do terapeuta em algum momento, que na verdade não ir com a cara do terapeuta pode ter 1000 significados que ela pode dar, né? Ela pode atribuir significados à careca da gente, à barba, achar que a gente é isso, aquilo, aquele outro, assim como nós poderíamos fazer se não tivéssemos um método. Mas a interseção não é sempre, ela não é uma coisa linear. Eu lembro sempre do eletrocardiograma. As pessoas às vezes querem ter uma vidinha de ausência de eletrocardiograma. Sabe quando é que acontece isso? Você sabe, né? O eletrocardiograma é quando a gente está vivo ainda, né? O coração está batendo, a pressão sobe, baixa, se regula, a gente sobe escada. Então, esse processo de altos e baixos é o processo da vida. E uma clínica robusta, me parece,
com construções compartilhadas de longo alcance na malha intelectiva da pessoa, ela vai ter exatamente esse pré-requisito de, às vezes, se ter uma interseção positiva, às vezes negativa, ao mesmo tempo que a pessoa vai se encontrando nesse processo, vai se conhecendo melhor, vai trabalhando suas buscas, vai reforçando sua estrutura de pensamento, dentre muitas outras coisas. Mas não é um processo linear, não, é um processo cheio de avanços, recuos, de tropeços, de quedas, a gente aprende a levantar e prosseguimos e vamos adiante. Eu não sei se eu respondi. Legal, Ed. Obrigado, viu? Foi bem claro aí. Quem continua, por favor? Robson. Hélio, você pode me falar um pouco mais sobre a hermenêutica compreensiva quando você fala aquela linear? Você falou bastante da hermenêutica compreensiva, eu fiquei pensando depois nessa linearidade da hermenêutica compreensiva. Vamos esclarecer, porque eu acho que eu não falei na linearidade da hermenêutica compreensiva. Eu fiz uma crítica reflexiva da hermenêutica interpretativa, né? E usei a Susan Sontag, uns trechos do livro dela, Contra-interpretação, e destaquei que nós trabalhamos com a hermenêutica compreensiva. O filósofo clínico ele não busca o entendimento da pessoa, ele busca uma compreensão. O que significa isso? O entendimento é mais asséptico, ele é mais daqui para lá. Eu entendo a pessoa a partir de um paradigma que me permita interpretar ela, os seus atos de fala, seus saltos temporais, né? A compreensiva busca empreender busca chafurdar na lama com a pessoa quando for necessário, mergulhar em águas rasas ou profundas. E o filósofo clínico precisa ajustar a sua sintonia existencial, eu não preciso ajustar de acordo com a minha sintonia, mas de acordo com a sintonia do partilhante que está comigo. É como uma dança, né? Quem gosta de dançar, ou já dançou, sabe o que eu estou falando. Quando a gente não sabe dançar muito bem, a gente pisa no pé da companheira, ou pisa no pé do companheiro. Se tem algum bom senso, pede desculpa. Às vezes o companheiro, a companheira é meio cúmplice. Não foi nada. Vamos lá. Daqui a pouco você aprende a dançar e tal, mas há uma construção compartilhada na dança. Outro exemplo é quando nós vamos ao cinema. Quem ainda vai ao cinema? Assistimos um filme com um amigo, uma amiga, e ao sair do cinema nós vamos tomar um café para falar do filme, da obra. Há um diálogo, há construção compartilhada. Porque não há um dono da verdade, uma dona da verdade. E aqui acontece algo muito legal, que eu considero um dos pulos do gato dessa profissão também, que é a resultante de uma sessão clínica, seja ela avançada e às vezes até preliminar acontece isso. Tem uma resultante desse encontro que as duas pessoas que participam, o filósofo clínico, a filósofa clínica e o seu partilhante, não saem os mesmos. Sempre acontece alguma coisa diferente, alguma coisa legal, alguma coisa que mexe com os envolvidos no processo. E a hermenêutica compreensiva é cúmplice desse processo. E ela está longe de ser linear, ela é não linear. Ela é cheia de curvas, altos e baixos, avanços e retrocessos. Né? É disso que é feito, com a própria vida. Né? Nenhum dia é igual ao outro. Veja, e claro, depois o método vai trabalhar os padrões, a literalidade, tem outros componentes aí que a gente vai estudar na formação. Não sei se eu respondi, Robson. Tá. Quem continua, por favor? Quem continua? Olha agora ou só depois do cafezinho? Maria, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Você falou uma situação aí que eu estou passando constantemente nos meus atendimentos. É o abraço. E aí eu tenho uma partilhante que ela já, primeiro dia ela chegou, falou boa tarde, e eu falei boa tarde, ela não olhou no meu olho. Ficou muito na dela, né? E eu respeitei o momento dela, no segundo dia que ela chegou, eu fui e ofereci um abraço.
Ela falou, não, não, você me deu choque, para com isso. Aí eu parei, né, fiquei no meu canto, não forcei nada. Ela falou, eu tenho choque com o abraço, eu gosto de abraçar, não ser abraçada. Aí, na quinta sessão, ela chegou e aí falou, mas você não vai me abraçar hoje, Maria? Falei, vem aqui, vamos no X, né? Aí eu abri o braço e falei, vamos dar um abraço no X? Ela falou, o que é isso, então? Eu falei, o coração ao coração. Aí agora nós estamos na 12ª, e ela chega e me pede, já vem com o braço aberto, para o abraço. Ou seja, é uma situação bem assim, eu fiquei meio constrangida, né? Porque eu fui tão de corpo aberto para aquele abraço e ela não foi receptiva comigo. E a gente vai passar por isso, porque eu tenho esse hábito. Eu, que sou professora também, eu abraço meus alunos, normal. Mas com ela, eu, infelizmente, não fui muito feliz, né? Pelo fato de eu oferecer o abraço e ela não receber. Então, assim, o que o senhor, o que você me diz? A questão do abraço, de repente, o que tem nessa pessoa, o que eu poderia estar identificando dela ela rejeitar esse abraço? A melhor pessoa... Obrigado, Maria. A melhor pessoa para responder essa questão seria a tua própria partilhante. Sim. É a única pessoa que poderia nos ajudar. Porque se eu dissesse para você, a partir dessa tua fala, eu fosse puxar aqui as minhas leituras de... Entendi. A prática da psicoterapia do Jung, por exemplo, que é um texto belíssimo, ressalvadas as tipologias, já poderíamos ficar delirando aqui em ideias complexas, eu poderia escrever um compêndio interpretativo, que iria desvirtuar solenemente a tua partilhante e a relação que você tem com ela. Então, a princípio, a melhor resposta quem tem é a tua própria partilhante, e você na relação com ela. Sim. Né? Sim, hoje nós já estabelecemos, assim, uma relação bem próxima. Olha Porque só. ela permitiu e aí ela me relatou o porquê de eu não querer o abraço. A pessoa vai traduzindo, né? vai nos ensinando. A interpretação também, né? Ela foi fazendo uma tradução, que o professor Paulo sempre me cobrava, o professor Paulo, ele me acompanhava e dizia, cadê a tradução, Maria? Busca dela a tradução, né? Então, isso foi com que eu consegui compreender melhor. Isso. Isso ajuda bastante. Sim. Muito obrigada. Obrigado a você. Quem continua, por favor? Antônio, manda brasa. Se alguém quiser perguntar, antes de eu perguntar, eu já perguntei uma vez, quero perguntar de novo. Vamos lá. Ah, tá. Ô Hélio, eu estou aqui um pouco tentando compreender um pouco melhor essa construção compartilhada. Ela me parece que acontece no tripé, né? Que é os anos categoriais, a estrutura de pensamento e depois os submodos ali, né? Mas o filósofo clínico, quando o partilhante chega até o filósofo clínico, ele tende a suspender o seu juízo, correto? Ele suspende justamente para compreender o que o partilhante está colocando. Mas se é uma construção compartilhada, e ele só está ouvindo e suspendeu o juízo, como que se dá essa construção? Porque aí parece que você apenas está tentando devolver sempre para o partilhante para ele reconstruir a própria história dele, né? É uma redução da história dele. Em que momento que essa construção está se dando, então? Nesse momento? Olha, a construção compartilhada ela acontece desde o primeiro momento do acolhimento. Do acolhimento. Claro que o filósofo clínico faz alguns movimentos de abertura, que pode ser o próprio abraço, pode ser oferecer um cafezinho, uma água. Né? Isso já não é um gesto do nada, já é um gesto de abertura, é um risco que você corre. Ah, não toma um cafezinho. Ótimo, a pessoa já está te ensinando. Né? Tem pessoas que vão gostar de sentar na poltrona, outros vão sentar no chão, outros vão querer fazer a clínica na pracinha, outros vão preferir, desde 2020, com a Covid, nós tivemos que nos adaptar ao atendimento virtual, e isso trouxe muitos ganhos e algumas perdas, bem poucas, me parece, mais ganhos do que perdas, me parece. E nós temos atendido pelo espaço virtual e tem funcionado muito bem. Mas a construção compartilhada, ela perpassa toda a clínica. A gente está acostumado, muitas vezes, a testemunhar. A gente vê muito na televisão quando um psicólogo veterano, um psicanalista veterano, daqui a pouco um filósofo clínico veterano deve fazer coisas assim também, tá?
Não se preocupe. É questão de tempo. É que nós somos novinhos ainda, temos 30 e poucos anos. A psicanálise tem mais de um século. Calma que já está ocorrendo, inclusive. O pessoal vai para a TV, senta lá, cruza as pernas, com aquela pose de sábio, e começa a falar sobre o fenômeno humano, sobre as incongruências da vida, né, sobre os problemas de relacionamento, ou seja, fala de todo mundo e não fala de ninguém. Então, assim, em filosofia clínica isso não cabe. Agora, a construção compartilhada, ela pressupõe pelo menos duas pessoas. E duas pessoas num nível de sintonia próximos, não precisa ser a mesma sintonia, mas que estejam próximos, que falem a mesma língua ou língua muito próxima. Lembrem que cada um de nós falamos o português brasileiro, mas mesmo cada um de nós tem um uso para as palavras todo próprio. Vejam lá nas edições da revista da Casa da Filosofia Clínica, que está lá no blog, gratuitamente. Vejam os colegas que escrevem, cada um oferece uma representação das coisas todo próprio, em que pese serem filósofos clínicos. Né? Então, isso tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado com a outra pessoa. A priori, o que a gente sabe é que não sabe. E tem uma certa arrogância aí que a academia, em termos gerais, sempre proclamou, com seus rituais de especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, de um pretenso saber que sabe tudo, ou que sabe de um determinado pensador, ou determinada abordagem, tudo que há para saber. Outro dia eu ainda vi isso na internet aqui, um doutor em filosofia dizendo tudo que você precisa saber sobre filosofia clínica. Eu achei engraçado, meio tragicomédia, assim, uma coisa, sabe? Eu não sei o que as pessoas estão pensando da vida. Se você hoje tivesse uma enciclopédia com 5.000 páginas, você não fecharia a filosofia clínica. Já tem muita coisa, tem muita produção. E olha, começou a se escrever um pouco mais agora, nos últimos anos. Nos primeiros anos, nós tínhamos os cadernos didáticos de Lúcio, sendo reescritos a todo momento, em função das aulas que ele dava, e o Propedêutica, que foi lançado em 1997, aqui em Porto Alegre, com edição esgotada. Recentemente, nós tivemos a belíssima publicação do professor Miguel Ângelo, Introdução à Filosofia Clínica pela Vozes, que, aliás, é um livro de cabeceira de quem está iniciando a filosofia clínica. Tem que ler, reler, conversar com essa obra, porque ela é muito importante. E depois vem as lições de filosofia clínica do professor Miguel. Aí os teus livros, Hélio, eu sugiro que não leiam no primeiro momento. Não façam isso com vocês mesmos. Não façam isso. Tem muita coisa legal para vocês lerem nos livros do professor Miguel, como um acolhimento, uma introdução. Depois, já com a teoria, com as aulas e tal, eu acho que as coisas podem ir melhorando. Inclusive, os primeiros que se inscreverem, a partir da aula da próxima segunda-feira, do novo curso, vão ganhar um presente. Os primeiros que se inscreverem, eu acho que os primeiros 5 ou 6 que se inscreverem vão ganhar um presente daqui da Casa da Filosofia. Bom, eu não sei se eu respondi, Antônio. Eu transversei um pouquinho, fui um pouco longe demais, mas assim, ó, a gente está acostumado sempre a ver o resultado nas fases adiantadas, a construção compartilhada na fase adiantada, quando já há quase uma conversação. Quem olha de fora, eu já atendi muito em café, né, onde eu sentava com os partilhantes, né, ou então lá quando eu atendia na Miguel Lemos, no Rio de Janeiro, em Copacabana, a gente ia tomar um suco ali na beira da praia. Então, quem olhava de longe ia dizer assim, ali, 2 amigos conversando. Por quê? Porque nós já tínhamos feito os exames categoriais, já tinha passado pelo Instituto de Pensamento, estávamos na fase adiantada da clínica. E estávamos aí tomando um suco. Aparentemente, quem olhava de fora eram 2 amigos batendo papo. Nós estávamos em clínica, uma clínica pegada, forte, bonita. Então, e aí tinha construção compartilhada bem robusta. Mas eu vejo construção compartilhada em muitos outros níveis da clínica. Muitos outros momentos também. Obrigado, Hélio. Agora as coisas ficaram mais claras, deu uma luz. Valeu. Bom. Muito bem, pessoal. Já estamos chegando aí no horário. Oba. Agradeço demais aí a apresentação do Hélio, as dúvidas e as perguntas que foram apresentadas também. As perguntas. E mês que vem teremos mais seminários, então quem está inscrito lá, quem está adicionado lá no grupo do WhatsApp, logo depois tem notícias aí de
do próximo. Lembrando que geralmente é na última quarta-feira do mês, então estão todos convidados já a participar. E eu vou deixar lá, como eu disse, o link lá no grupo também para vocês acessarem a aula inaugural do Hélio na segunda-feira. Sim. Acho que vai ser bem bacana Ótimo. também essa participação. E, enfim, Hélio, gostaria de dar algumas palavras? Sim. De gratidão, né? Vocês sabem que eu tenho descoberto muitas coisas legais com a filosofia clínica, pela sua metodologia. E uma das coisas mais legais que eu tenho descoberto é que as pessoas que se aproximam da filosofia clínica, de uma forma ou de outra, têm um borogodó próprio para essa nova área. Sejam partilhantes, sejam alunos, pesquisadores, e não importa a área. Já tive alunos da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia. Alguns, inclusive, desconstruíram. Nos anos 90, eu estava dando aula em BH, e dava aula ali no ISTA, Instituto São Tomás de Aquino, do lado da PUC Minas. E tinha um psicanalista, eu não vou dar o nome dele, claro, esse psicanalista, muito famoso na cidade, professor universitário. E um dia eu cheguei para dar aulas, já quase no fim do curso, e ele insistiu para que a gente fosse almoçar juntos, e eu estranhei aquele convite, mas vamos lá então. Aí ele me levou no consultório dele, um consultório muito bonito, num dos bairros mais festejados de BH, lá na Savassi, eu acho que é esse nome, Savassi. E ele me levou no consultório dele, ele fez um ritual, ele tirou o doutor fulano de tal, psicanalista, da porta, e colocou o doutor fulano de tal, filósofo clínico. Interessante isso, simbólico, ele precisou me levar até lá, levar o professor dele até lá, para tirar aquela placa, o simbolismo, né? O Jung trabalhou muito isso, né? Eu costumo dizer que o Jung seria filósofo clínico hoje. O cara era fantástico, a sensibilidade, o humanismo, muito lindo. Bom, então o que eu quero dizer é que as pessoas que se aproximam da filosofia clínica, dos novos paradigmas, me parece que tem esse caráter revolucionário, extraordinário, incomum dentro de si, que buscam uma metodologia para fazer sentido, para traduzir, para ressignificar essas coisas. Eu tenho aprendido isso no consultório, nos hospitais, nas empresas, e na clínica particular, o tempo todo eu aprendo esse tipo de coisa. Pessoas extraordinárias que encontram um método extraordinário onde a pessoa possa desenvolver a sua expressividade, a sua singularidade. Então a filosofia clínica está mostrando que veio para isso também. Então quero agradecer a companhia de vocês, agradecer muito ao professor Miguel Ângelo Caruso, hoje é um dos grandes nomes, se não o maior nome da nova geração da filosofia clínica, um filósofo graduado, mestre, doutor em filosofia, que não ficou satisfeito poderia estar numa vida confortável na universidade, né, bolsas de pesquisa, um contra-cheque, etc. Está aí, na filosofia clínica. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por rever vocês, reencontrarmos, e convido, segunda-feira, a partir das 19 horas, pelo Meet, nós vamos começar a trabalhar uma caminhada de estudos, e de aprendizado, e de construções compartilhadas também. Obrigado pela companhia. Obrigada. Um grande abraço. Obrigadão, gente. Uma boa noite. Obrigada, Hélio. Boa noite. Obrigada, professor Miguel, os colegas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Obrigada. gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Hélio. Tchau. Beijo, Tchau. Miguel. Boa noite. Boa noite.